Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Uma boa noite a todos vocês. É bom vê-los aqui nesta casa de Deus, quando juntos queremos louvar e adorar esse Deus que é maravilhoso, grande no amor e na misericórdia por nós e por todas as pessoas. E é por Jesus que nós vivemos certezas maravilhosas nesta vida e também para a eternidade. Jesus Cristo, Ele trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna. Jesus Cristo fez tudo o que era preciso para a nossa salvação. E a própria Escritura diz: o justo viverá por fé. E pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, nós, pela obra de Cristo, vivemos certezas maravilhosas que nos motivam a estar aqui e a louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. E nos são a certeza de que Deus é o nosso refúgio e a fortaleza em todos os tempos, em
todos os dias. E quem permanece em Cristo, com certeza permanece com essas certezas para a eternidade. E hoje, aqui, nós celebramos 507 anos da Reforma Luterana, desde que Lutero pregou nas portas da igreja de Wittenberg as chamadas 95 teses ou contestações, sendo um instrumento de Deus para trazer à igreja novamente a verdade do Evangelho, a palavra que liberta, a verdade que liberta. E isso é maravilhoso. E sabemos o quanto isso significa com relação ao dia que nós hoje estamos vivendo, que também é finados. Hoje é o dia de finados. O que essas verdades reveladas implicam para nós? Que certezas elas trazem para nós? Até lembrando daquelas pessoas que já partiram e que nos deixam saudade, talvez o coração apertado. Quero saudar nesse momento, então, a todos os membros aqui da congregação, presencialmente nessa casa de Deus, todos os que nos visitam. Temos algum visitante aqui? Quem está nos visitando hoje, levante a mão. Temos algum visitante? Ó, temos um visitante, né? Muito bem-vindo. Também quero saudar os membros da congregação que se unem a nós pela internet e aqueles que nos visitam também, né? Pela internet, participando então deste momento do culto. Hoje, então, a parte litúrgica será dirigida por mim, né? E hoje a mensagem será pelo nosso estudante, o nosso T6. Então, Gabriel Fernando Hartmann estará dirigindo a mensagem do culto de hoje. Avisos que nós temos. Então, temos cultos todos os sábados às 18, com transmissão pelo Facebook, e todos os domingos de manhã às 9 horas. A exceção confirma a regra. A exceção é o dia de amanhã. Então, portanto, amanhã não teremos culto presencial aqui na congregação, mas sim convidamos a todos para o culto de aniversário da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que acontecerá na cidade de Arroio do Meio, às 9h30, na Rua Coberta, na praça, então, de Arroio do Meio, às 9h30, temos o culto, então, dos 120 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E lá a mensagem será dirigida pelo nosso presidente nacional da igreja, então, o pastor Geraldo Schiller. Então, todos convidados, então, para esse culto, também no dia de amanhã. Terça-feira, então, dia 5, nós temos estudo bíblico Grupo Estrela. Quarta-feira, dia 6, estudo bíblico Grupo Universitário. Quinta-feira, 14h30, reunião das servas aqui na congregação. Às 19 horas, estudo bíblico Grupo Olarias. Então, conforme o costume de lá, às 19 horas. Sexta-feira, dia 8, 19h30, reunião dos leigos. Atenção, leigos. Então, sexta-feira, vocês estão convidados aí, né? Não deixe de se inscrever junto à secretaria para participar do departamento, então, de leigos. Próximo sábado, 13h30, instrução primeiro ano. 14h30, instrução segundo ano. E às 17 horas do próximo sábado, instrução de adultos. Então, aqueles que querem vir a ser membros da congregação, fazem a chamada instrução de adultos e aí depois são recebidos oficialmente como membros. E após o culto do próximo sábado, teremos também juventude aqui na congregação. E um convite especial para o próximo domingo. Próximo domingo nós teremos culto e aniversário da nossa congregação, sendo antecipado. O aniversário oficial é dia 16 de novembro, mas o culto do aniversário vai acontecer, então, no próximo domingo, de manhã às 9 horas. O culto do aniversário acontece no sábado e no domingo, certo? Mas no domingo nós teremos também uma confraternização no pavilhão da congregação, referente, então, ao aniversário. Então, aqueles que quiserem participar do almoço aqui da congregação, precisam, então, confirmar a sua presença com a secretaria. Não sei, presidente, teria mais alguma coisa a destacar sobre o assunto? Tá ok? Então, próximo domingo, próximo final de semana, não deixem de participar dos cultos do aniversário da congregação, sendo que no domingo nós teremos também o almoço de confraternização.
Então, precisam confirmar a presença aqueles que querem participar, então, desse almoço, que será, então, a preço de custo, conforme o costume, então, da nossa congregação. É isso com relação, então, a avisos. Queremos iniciar, então, o culto de hoje cantando o primeiro hino, Exultantes Te Adoramos. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem, dissipa as nuvens frias, a tristeza, a noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho, luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Queremos invocar a presença do único Deus verdadeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no Senhor e Salvador Jesus, Deus convida a nos aproximarmos do seu trono com toda a confiança, confessando-nos culpados de todos os pecados, também dos que ignoramos, mas igualmente os pecados que conhecemos e sentimos no coração. Como posso saber quais são estes pecados? Examina o teu estado à luz dos 10 mandamentos, se és pai, mãe, filho, filha, patrão, patroa, empregado. Se foste desobediente, infiel, negligente, irado, licencioso, contencioso, se fizeste mal a alguém com palavras ou ações, se roubaste, descuraste ou cometeste algum dano. Procuramos a ajuda de Deus enquanto podemos achá-lo. Oramos ao Senhor enquanto Ele está perto. Como pessoas perversas, queremos mudar a nossa maneira de viver e abandonar nossos maus pensamentos. Voltamos para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos porque em Jesus somos os teus filhos e somos alimentados continuamente pela tua santa palavra. Mas, mesmo assim, apesar de tua ação amorosa continuada, sabemos que pecamos em pensamentos, palavras e atitudes. Por isso, te rogamos, perdoes os nossos pecados e que na ação do Santo Espírito possamos crescer cada vez mais na prática da tua vontade, que possamos fazer sempre mais aquilo que tu esperas de nós
em todos os dias, em todos os momentos. E que possamos crescer como instrumentos teus, na igreja, na família e no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Meus estimados, do arrependimento se ensina que os que pecaram depois do batismo recebem perdão a qualquer tempo em que cheguem ao arrependimento, não lhes devendo a igreja negar a absolvição. Sinto contrição e terror por causa do pecado, mas creio ao mesmo tempo no Evangelho e na absolvição. Creio que o pecado foi perdoado e que por Cristo foi obtida a graça. Portanto, após ter confessado o seu pecado, receba a absolvição que lhe dou como ministro do Evangelho, como vinda do próprio Deus, sem duvidar de modo algum, mas crendo firmemente que por ela os seus pecados são perdoados perante Deus no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se assentar, cantemos o hino que segue. Rocha eterna, meu Senhor, és refúgio protetor, água e sangue o lado teu, na infamante cruz verteu. Vem, ó Cristo, me lavar do pecado e me salvar. Eu de mim não cumprirei nunca, ó Deus, a tua lei. Por mais zelo que tiver, por mais pranto que verter, nada poderei pagar. Só tu me vens salvar. Nada trago, ó meu Jesus, só recorro à tua cruz. Nu me venho em te vestir, só a graça te pedir. Corro imundo ao manancial, lava, ó, livra-me do mal. És amparo no viver, és consolo no morrer, esperança no porvir. Tu vieste me remir, rocha eterna me salvar, hei de em ti me refugiar. O introito para o culto de hoje, então, é o Salmo 46, que neste momento, então, o faremos, então, de forma responsiva. Um versículo oficiante e outro a congregação. Salmo 46. O último versículo pronunciaremos em conjunto, seguindo a nova tradução na linguagem de hoje. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Podem se assentar, cantemos o próximo hino. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Socorro bem presente nas tribulações. E mesmo se os montes vierem a estremecer, em Jesus eu quero sempre crer. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade do Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá. Vida eterna e salvação jorrará. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Todo-Poderoso e gracioso Deus, derrama o Teu Espírito Santo sobre o Teu povo fiel. Mantém-nos firmes em Tua graça e verdade. Protege e salva-nos nas horas de tentação. Defende-nos contra todos os inimigos e concede à Tua igreja a Tua paz salvadora. Através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Pode se assentar, seguimos com as leituras indicadas. A primeira leitura encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Até aqui a leitura.
segunda leitura encontramos em Romanos 19, capítulo 3, versículos 19 a 28. Nós sabemos que tudo que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isto que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa de seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. És verdade lá dos céus, a palavra de meu Deus. Tu me dizes o que sou, donde vim, aonde vou. Repreendes meu andar e me exortas sem cessar. Alumias o meu pé, fortaleces minha fé. És mensagem deste amor que me tem, ó Salvador. Nunca podes enganar, é divino teu falar. É socorro na aflição, quando sofre o coração. Observando teu dizer, o pecado irei vencer. Sei de ti que viverei e com Cristo reinarei. Nele tenho remissão e perfeita salvação. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. Assim, com reverência, queremos ouvir o Santo Evangelho para o culto de hoje, que encontramos em João capítulo 8, versículos 31 ao versículo de número 36. Que neste momento leio diante de vós. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos,
serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. E se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje. Queremos neste momento confessar a fé no Deus que nós cremos, conforme segue então na projeção. Creio em Deus Pai que me criou. Creio no Filho que me redimiu. Creio no Espírito Santo que me santifica. Um só Deus e uma só fé, porém três pessoas. O Pai se deu a nós e nos provê da maneira mais rica nesta vida, além de nos conceder bênçãos eternas. Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Filho de Deus, se tornou meu Senhor. Ele me redimiu do pecado, do diabo, da morte e de toda desgraça, pois antes não tinha Senhor nem Rei, senão que estava cativo sob o poder do diabo, condenado à morte, enredado em pecado e cegueira. Creio que o Espírito Santo me santifica por intermédio da Igreja cristã. Ele tem uma congregação cristã peculiar no mundo. Congregação essa que é a mãe que gera e carrega cada cristão mediante a palavra de Deus, que ele revela e prega. Vemos como Deus se nos dá inteiramente, com tudo o que tem e pode, em auxílio e apoio. O Pai, todas as criaturas, Cristo, todas as suas obras, o Espírito Santo, todos os seus dons. Isto é certamente verdade. Amém. Todos podem se assentar. Esse é o momento da escola dominical. As crianças vêm até a frente. As crianças que têm a oferta fazem a oferta. Aí todas recebem a bênção de Deus e vão para a escola dominical. Muito bem. Agora vocês juntam as mãos, fecham os olhos, abaixam a cabeça e recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então, agora vocês podem ir com a professora Suelen, então, para a escola dominical. E, em preparação à mensagem, cantemos então o próximo hino. Meu Senhor, tu me deste por graça e amor minha vida, meus dons, meu sustento e louvor. Sei que Cristo a verdade é teu filho aqui. Como posso calar, como não
esta fé que me deste ao ouvir tua voz, é a certeza da graça que eleva aos céus. Meu pecado tiraste, trouxeste o perdão, por tua graça acalmaste o meu coração. Eu não temo inimigo, nem mesmo a lei. Teu cajado me guia, tua mão me sustém. O caminho, a verdade, és tu, meu Senhor. Não há outro na terra a quem rendo louvor. Sei que em mim não há nada que eu possa fazer. Meu esforço não pode o céu merecer. Não há nenhum só ato no qual me firmar. Não há obra em mim mesmo da qual me orgulhar. Pela graça sou salvo, por fé viverei, e com Cristo a verdade o céu herdarei. Só há um mediador entre os homens e Deus, só há nele a graça e a aventura nos céus. Jesus Cristo, Cordeiro, o Filho do Pai, nos prostremos a Ele, louvar e adorar. Espírito Santo, glória te dei, todos filhos de Deus, para sempre. Amém. Que Deus e Espírito Santo nos abençoe no ouvir e meditar da santa palavra de Deus. Amém. Podem sentar. Há alguns dias vi uma notícia de que a NASA confirmou uma teoria de um físico muito conhecido, especialmente pela sua teoria dos buracos negros, chamado Stephen Hawking, de que a Terra se tornará uma grande bola de fogo em 2600. Tudo isso em decorrência do aquecimento global, do efeito estufa, enfim, dos exageros da humanidade e da falta de mordomia, de cuidado para com este planeta. Também vimos o que aconteceu em Valência. Em 8 horas, aproximadamente 500 milímetros de chuva, ocasionando uma enchente terrível. E bem, nós sabemos o que é enfrentar algo assim. Isso tudo gera em nós um sentimento de insegurança, de incerteza, ansiedade. Não podemos garantir que o nosso local seguro é a nossa casa. Mas também não vamos pensar que isso só acontece conosco, que é só no nosso tempo que sentimos insegurança, incerteza e ansiedades. No século XVI, meados de 1500, a situação daquelas pessoas era a mesma que a nossa. Claro, houveram situações, algumas décadas, séculos antes, houve um período de grande fome que dizimou muitas pessoas no mundo, a ponto de levar alguns até a se alimentarem daqueles bandidos que eram executados em praça pública.
o mundo também enfrentou uma das epidemias mais mortais da história, inclusive mais que a Covid-19, a peste bubônica, ou também conhecida como peste negra. Essa doença, que hoje é considerada rara e tratada com antibióticos, dizimou quase metade da população mundial. Cerca de 25 milhões a 75 milhões de mortos. Algumas respostas para esses acontecimentos foram dadas, assim como hoje ainda é feito. Muitos pregadores da época causavam mais terror ao anunciar do púlpito que talvez a próxima pessoa a ser levada é você. A sociedade culpou os estrangeiros que iam e vinham por terem trazido a doença. A ciência disse que foi um desarranjo das constelações, o que ocasionou uma mudança de clima e as pessoas adoeceram. A igreja também deu a sua resposta a um Deus furioso, irado, que veio punir a todos pelos seus pecados. Foi isso que Lutero ouviu. Foi essa experiência de insegurança, incerteza e ansiedade que ele experimentou e que o também deixou inconformado. Confesso que em maio eu ouvi algo parecido, como se fosse Deus castigando. Isso me revolta. Bom, acho que dá para entender que insegurança, incerteza e ansiedade não é de hoje. No primeiro século da era cristã, nos tempos de Jesus, adivinhem, as pessoas tinham os mesmos sentimentos. Viviam sob o domínio romano. A sociedade olhava com maus olhos os estrangeiros. E a igreja, esta não reconheceu a Jesus que estava diante deles como o Messias enviado de Deus. E sempre se procurou achar um culpado. E nós temos um. O pecado. O pecado que trouxemos ao mundo, que está enraizado em nós e que trouxe consequências não só para a humanidade, mas para todo mundo. Pois assim escreve o apóstolo Paulo: pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E para aquele que acha que talvez não está incluído nessa conta, na mesma carta o apóstolo diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas é aí que a conta não estava fechando. Os ouvintes de Jesus, eles não entenderam quando ele disse que deveriam conhecer a verdade para serem livres. Afinal, assim como muitos hoje, eles não se sentiam escravos. Tentaram até apelar para Abraão, dizendo serem seus descendentes, e que tinham a lei que, de certa forma, os libertava, se cumprida. E eles entendiam que eram capazes de cumprir essa lei. Então Jesus diz: quem peca é escravo do pecado. E o interessante dessa fala de Jesus é que um pouco antes, eles queriam apedrejar uma mulher adúltera. E aí, quando questionam Jesus, ele diz: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Adivinhem? Ninguém atirou pedras nela. Assim só podemos chegar a uma conclusão: nós somos escravos do pecado. É hora de largar as pedras e, quem sabe, nem ousarmos nos achar melhores que alguém por sermos herdeiros da reforma, por sermos luteranos, por sermos membros da querida IELB.
em relação ao nosso pecado, isso não faz diferença nenhuma. E aí Jesus fala sobre um escravo e um filho e sua família. Assim como o escravo Ismael foi expulso da casa de Abraão, pelo pecado também o homem foi expulso do Éden. Apenas Isaque ficou. O filho legítimo de Deus, Jesus, é o único que pode mudar a nossa situação. Mas que verdade é essa que ele fala, que precisamos conhecer? Essa verdade que Jesus fala é Ele mesmo. Aquele que conhece a Cristo é livre. Livre? Não uma liberdade que me permite fazer tudo o que bem quero e entendo ou acho bom, mas é estar livre da condenação que o pecado me traz. Estar livre da morte eterna, estar livre para amar e servir a Cristo, como o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas: porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana de vocês os domine. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. É uma liberdade, mas é uma liberdade cativa à palavra de Deus. João, quando registra essas palavras de Jesus, e embora talvez na nossa tradução não tenha ficado tão claro, o que Jesus diz é: se vocês permanecerem na minha palavra, sois meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Esta palavra, este termo que João usa, no qual nós devemos permanecer, é o mesmo que ele usa no capítulo 1, quando ele fala que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, se permanecermos em Cristo. Esta palavra é a palavra que nos criou. É a palavra do próprio Cristo revelado. Esse foi o movimento que Lutero provocou. Não devemos nos prender apenas ao primeiro passo que foi dado em 1517 com a fixação das 95 teses na porta daquela igreja como um marco histórico ou como uma lembrança da herança dos nossos imigrantes que trouxeram para o Brasil, mas em todo o processo da reforma que apontou para Cristo. Se ao lembrarmos da reforma apenas lembrando de Lutero, então perdeu-se o sentido de celebrarmos. E é por isso que eu trouxe diante de vocês essa pintura de Lucas Cranach, de 1547. Essa pintura está sobre o altar da igreja de Wittenberg, onde Lutero foi pastor. E olhem bem quem está no centro. Não é Lutero? Ele está no canto, no púlpito, apontando. Não somos nós, mas é Cristo. Lutero mostrou às pessoas para onde deveriam olhar. Lutero mostrou para a igreja que Deus não é um Deus sem misericórdia que apenas quer condenar e punir, mas um Deus que em Cristo crucificado mostra o seu amor por nós. Um Deus que amou o mundo a ponto de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar, satisfazendo toda, sim, a ira e a punição de Deus pelo nosso pecado. A igreja, ela só existe porque ela está ligada a Cristo. E Ele está no centro de nossa vida, no centro do nosso culto. Muito mais Deus faz por nós no culto. Ele nos perdoa os pecados na confissão e absolvição.
Ele trabalha esse perdão na palavra ouvida e pregada. Ele nos dá seu corpo e sangue para o principal efeito: perdão dos pecados. Esse é o legado da reforma. Cristo, pelo perdão, nos tornando livres. Não é qualquer fé que salva. Não. Somente a fé em Cristo. Não é qualquer palavra que é a verdade. Somente a palavra de Cristo. E isso é graça. Como está muito bem escrito na nossa confissão, na Confissão de Augsburgo, no artigo 4, onde fala da justificação. E visto que os seres humanos nascem em pecado e não cumprem a lei de Deus, nem podem amar a Deus de coração, ensina-se que não podemos merecer o perdão dos pecados por nossa obra ou satisfação. Nem somos considerados justos diante de Deus por causa da nossa obra, mas obtemos o perdão dos pecados e somos considerados justos diante de Deus por causa de Cristo, em razão da graça, por meio da fé, de modo que a consciência recebe consolo da promessa de Cristo e crê que certamente nos é dado o perdão do pecado e que Deus terá misericórdia de nós, considerando-nos justos e dando-nos a vida eterna por causa de Cristo, que com sua morte reconciliou Deus e fez satisfação pelo pecado. Portanto, quem crê verdadeiramente obtém o perdão do pecado, torna-se aceitável a Deus e é considerado justo diante de Deus por causa de Cristo. Existe uma saída para a nossa insegurança, para a nossa incerteza e ansiedade: Jesus. Em meio ao mundo turbulento, em meio a tantas incertezas, inseguranças e ansiedades, não há resposta suficiente fora de Cristo. É Jesus a verdade, a única verdade, que não é relativa ou mutável de acordo com o entender de cada pessoa. Mas é esta única verdade que nos dá certeza em meio às incertezas da vida. A certeza do perdão, a certeza da ressurreição, a certeza da vida eterna, a certeza de que Ele virá para nos buscar e nos livrar de toda dor, de todo sofrimento, de toda lágrima. Inclusive, é essa a certeza maravilhosa que temos, em especial neste dia, que nós lembramos aqueles que partiram desta vida para a eternidade. Inclusive, não consola ninguém dizer que o seu ente querido virou uma estrela, virou um anjo, ou que está olhando por nós lá do alto. Agora, o que nos consola é saber que em Cristo haverá um reencontro no céu, que em Cristo aquele corpo um dia ressuscitará. Isso consola, isso é real. Somos pó, ao pó voltaremos, mas em Cristo nós vamos ressuscitar. Lutero escreveu o Castelo Forte e ele mesmo precisou se refugiar no castelo de Wartburgo. Mas o único castelo forte o suficiente que pode nos livrar da insegurança, único local de verdadeiro refúgio e segurança, é nos braços do nosso Deus, que nos defende, que não tem prazer na morte, mas quer nos salvar. É assim que a nossa ansiedade é acalmada. Não importa o quão preocupante pareçam
as previsões do futuro, ou quão assustadoras as catástrofes e sofrimentos que venhamos a enfrentar. O maior desastre foi resolvido por Cristo. E assim, podemos respirar com mais calma, confiar em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que em misericórdia nos diz: vá em paz, os teus pecados estão perdoados. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. A fé deve produzir bons frutos e boas obras. E por amor a Deus, se deve praticar toda sorte de boas obras por Ele ordenadas. Assim está estabelecido por Deus, que aquele que crê em Cristo é salvo, e tem a remissão dos pecados, não por obras, mas pela fé somente, sem mérito. Esta é a nova vida de obediência que ofertamos a Deus, como resposta ao seu amor e sua graça. Amém. Todos podem sentar. Durante o próximo hino, aqueles que tiverem as suas ofertas assim o podem fazer. Segurança sou de Jesus, eu já desfruto o brilho da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, no coração a paz eu senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos do imenso amor do bom Deus. Canta minha Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, sinto alegria em meu Salvador. Com esperança vivo na luz. Oh, que bondade, amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta
de louvor. Queremos falar com Deus, então, em oração. De uma forma especial, queremos pedir pelos idosos, enfermos, enlutados. Também, de forma especial, oramos pelos aniversariantes da semana que chega ao seu final e da próxima semana que se inicia. Temos algum aniversariante aí? Presente desses dias? Enfim, olha, temos alguém, né? Queremos orar aí pelos aniversariantes, então, desses dias. E também agradecer a Deus pelo cuidado que tem tido pelos seus queridos. Arno Becker, Vânia Becker, Ivo Althaus, Oscar Hirt, Enio Ruers, Lisane, também Aurora Bom de Almeida, pode estar aqui hoje também no culto, agora está na escola dominical. Também a Marlene Vassen, que recebeu alta do hospital há pouco, então lá em Estrela. Silvana Schwingel, Valdírio Radins. Também agradecer a Deus pelo que tem feito por todos aqueles que passam por situações especiais. Então queremos orar, então, neste momento. Senhor Deus, amado Pai, nós aqui te agradecemos de coração por todas as bênçãos recebidas de tua mão. Te agradecer por Cristo que veio aqui nesse mundo e trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna, a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Obrigado por tua palavra que liberta, que possamos permanecer nela assim e seguirmos para sempre. Os céus e a terra passarão, mas as tuas palavras permanecem para sempre. Te louvamos por isso. E porque no decorrer da história da humanidade, tu sempre levantaste instrumentos teus, profetas, evangelistas, apóstolos e grandes homens e mulheres que serviram aos teus propósitos. Te louvamos também pelos 507 anos, então, de história desta volta do evangelho puro, anunciado pelos teus instrumentos, profetas, evangelistas e apóstolos. Pois a tua igreja estava vivendo momentos muito tristes. E, infelizmente, Senhor, vivemos muitos problemas em todos os tempos. Mas te louvamos porque tu preservas a tua verdade e permite que ela possa ser sempre anunciada, assim como tu trazes de fato para nós. Obrigado também pelo batismo, pela Santa Ceia, ou seja, pelos meios da graça. E também nesse momento, ó Deus, te pedimos, protege e defende a tua igreja de perigos e tribulações, também nos tempos de hoje. E fortalece a nós e os demais cristãos, para que coloquemos sempre a nossa confiança exclusivamente na graça revelada em Cristo. E ajuda-nos a combater o bom combate da fé, para que alcancemos afinal a salvação eterna. Derrama a tua graça e o teu amor sobre as nações da terra. Abençoa especialmente o Brasil, o seu povo e todas as autoridades. Te pedimos pelas escolas, te pedimos pelos professores, te pedimos, Senhor, livra-nos de calamidades provenientes de qualquer ordem. Sê o Deus de todos aqueles que passam por situações especiais. Não os desampares, especialmente as viúvas, os órfãos, enfermos, necessitados, abatidos e aflitos. Também, Senhor, te imploramos, aceita o nosso corpo e a nossa vida, nossos corações e nossas mentes, e as ofertas que trazemos perante ti para o teu louvor e serviço. Concede o Espírito Santo a todos os que participam da Santa Ceia, para que recebam o corpo e o sangue de Jesus Cristo em sincero arrependimento, em fé confiante, e para o enriquecimento de suas vidas gastadas em amor a ti e a seu semelhante. Também nesse momento, ó Deus, te pedimos por todos os idosos, enfermos e enlutados. Cuida de todos e dirija sempre tudo pelo melhor. Te louvamos, ó Deus, pelo que fizeste pelo seu Arno Becker, a Vânia Becker
Ivo Althaus, Oscar Hirth, Enio Roers, Lisane Roers, também a pequena Aurora Bom de Almeida, a Marlene Vassen, Silvana Schwingel, Valdirio Radins, e todos que têm as suas lutas. E tu sabes, Senhor, também das lutas de cada um de nós que aqui está, diante do teu altar. De todos aqueles que participam desse culto. Sê misericordioso com todos, que todos possam em Cristo confiar em todas as palavras e promessas e sentirem o descanso em teus braços, o fortalecimento e as certezas pela obra de Cristo, certezas nesta vida e para a eternidade, em todos os dias e momentos. Enfim, Senhor, abençoe-nos aqui reunidos em teu nome. Também queremos, ó Deus, te agradecer pelo que fizeste pelos aniversariantes desses dias. E te rogamos, os continues guardando e abençoando. Também, Senhor, abençoes a nossa congregação, a congregação luterana Cristo, aqui de Lajeado. Abençoes também o Distrito Alto Taquari e toda a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que no dia de amanhã também celebra aqui em Arroio do Meio um culto festivo pelos 120 anos oficiais da Igreja Luterana aqui, então, no nosso país. Embora nós sabemos que quando o teu povo, há 200 anos, já veio com a fé luterana para cá, a tua igreja já vem sendo edificada pelo teu Santo Espírito. Mas te louvamos, Senhor, por essa data maravilhosa também, onde nós celebramos o teu amor e a tua graça. Guarde todos os que viajam para esse momento e abençoe também esse culto especial. Que nós possamos crescer no conhecimento e na fé, em todas as palavras e promessas, vivendo e sentindo o teu amor e o teu cuidado, e que jamais venhamos a ser escravizados pelo diabo, pelo mundo e pela carne, mas que possamos permanecer firmes nesta verdade que liberta, Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia tomou o cálice, e tendo dado graças o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil nesse momento de encontro com o Senhor Jesus na Santa Ceia. Que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho com seu corpo e sangue, trazendo as suas bênçãos. Sendo sim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. A distribuição será conforme o costume da congregação, primeiramente instrumentistas, apoiadores, depois, na sequência, a congregação vindo em duas fileiras pelo centro e retornando pelas laterais. Todos podem se assentar. Tomai e comei. Este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei seu corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei
Esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas um outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos manda o Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiças em lugar do amor, mas Jesus a nossa espera está, e em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Tu queres ver unido teu povo a ti, Senhor, o povo redimido por teu bendito amor. Nenhuma ovelha perderás, que atende o teu chamado, que busca a tua paz. Jesus, nos convidaste a virmos sem temor, a mesa preparaste aos teus fiéis, Senhor,
quiseste sob o vinho e pão nos dar teu sangue e corpo, o divinal perdão. A ti eternamente queremos pertencer, e a ti, Senhor potente, servir e obedecer. Senhor fiel, tu ficarás com tua grei remida, vem dar-nos tua paz. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todo sempre. Amém. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado na sua cidade. Povo de Deus, ande em volta de Jerusalém e conte as suas torres. Olhem todos com atenção as suas muralhas e examinem as suas fortalezas. Assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Aleluia, meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Aleluia. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Queremos, aqueles que puderem, permaneçam em pé para cantarmos neste momento o hino Castelo Forte. Cantemos, então, assim como estamos. Se alguém precisar assentar-se, então não fique intimidado, pode se assentar, sem problema algum. E cantemos, então, o hino que segue, finalizando este culto em que celebramos os 507 anos, então, da Reforma Luterana. Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra desde os céus, nossa alma tribulada. Investe Satã com hábil afã e sabe lutar com força de um sem par, igual não há na terra. Sem força para combater, teríamos perdido. Por nós batalha irá vencer quem Deus tem escolhido. Quem é vencedor? Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há, triunfará na luta. O mundo venham assaltar, demônios mil furiosos jamais nos podem assombrar, seremos vitoriosos.
poderosos do mundo opressor, com todo rigor, julgado ele está, vencido cairá por uma só palavra. O Verbo eterno ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Se vierem roubar os bens, violar, e tudo se vá, proveito não lhes dá. O céu é nossa herança. Sigam com Jesus e sigam bem, e até a próxima oportunidade. Cumprimentamos a todos.